Igreja, graça e paz. Minha voz está um pouco estilo Eurico, que ainda não me recuperei. Eurico está aí, né? Recebi a unção do Eurico e perdi a voz. Está sendo difícil ainda. Essa semana foi uma semana tentando se recuperar do acampamento, né? Mas como eu digo, tem coisas que você só faz com um amigo, com um inimigo, você não faria isso. Você chegar do acampamento com 100 adolescentes e pedir para ele dar um estudo no domingo seguinte. Você não faria isso com um inimigo, você só faz isso se for muito amigo. Como o pastor Jailson é muito meu amigo, me deu essa honra. E eu creio que vai ser uma bênção. A gente vai ter que acelerar alguma coisa hoje no estudo, por conta de um probleminha no gerador, né, pastor? Então a gente vai ter que dar uma acelerada em algumas coisas, mas eu creio que Deus vai nos ajudar nesse processo. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre um homem assim que eu gosto muito de falar sobre a vida dele. Quantos aqui gostam da vida do apóstolo Pedro? Pedro era um homem muito tremendo. Solta o primeiro slide, por favor. Então a gente vai estar dando essa sequência, falando sobre o caráter de Cristo e estudando sobre o temperamento, a personalidade e o caráter de alguns personagens bíblicos. E hoje nós iremos falar sobre a vida desse homem, Pedro, tá? Antes da gente começar a falar sobre a personalidade, o temperamento e o caráter de Pedro, eu queria que a gente pensasse um pouco na trajetória de Pedro, de uma forma muito rápida. Por conta do tempo, nós não vamos conseguir ler todos os versículos, mas está tudo anotado. Se alguém quiser depois os slides, é só me procurar que eu envio, não tem problema algum. Passa para o próximo slide para a gente falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Pedro. Muito bem. Pedro nasceu na Galileia, na cidade de Betsaida, João 1,44. Na Galileia, Jesus fez muitos milagres ao redor do mar da Galileia, o mar de Genezaré, ou Tiberíades, é a mesma região. Deus operou muitos milagres. Pedro nasceu ali na Galileia, nessa cidadezinha chamada Betsaida. Era como se fosse uma ilha de pescadores. Amém? Passado mais à frente, a gente sabe que Pedro, ele era filho de Jonas, irmão de André. André era seu irmão mais velho, e foi André que apresentou Pedro para Jesus, ou apresentou Jesus para Pedro. Isso aí está em João 1, dos versículos 40 ao versículo 42. Antes do chamado de Pedro, em Lucas capítulo 5, tem um relato que diz que Pedro tinha uma sogra. É engraçado como a Bíblia fala de sogra, né? Por isso que Jesus não tinha como casar, porque uma coisa que Jesus nunca experimentou foi sogra, senão ele não falaria tanto de sogra. Tem sogra aqui? Graças a Deus que não tem. Tem, né? Deus abençoe, eu estou brincando. Que Senhor guarde o Sidney. Então, o primeiro encontro com Jesus e Pedro, para que Jesus pudesse mostrar o seu milagre, ele vai na casa da sogra de Pedro e cura logo a sogra de Pedro. Eu acho que Jesus queria dizer para Pedro o seguinte: Pedro, se eu curei a tua sogra, eu sou capaz de fazer tudo por qualquer um. E aí, capítulo 5 de Lucas, vai ser quando Pedro, de fato, ele vai ter a sua primeira experiência com Jesus. É sobre a pesca maravilhosa. Todo mundo já leu Lucas 5, a pesca maravilhosa. Quem nunca leu, depois leia, que é um dos textos mais apaixonantes da Bíblia. E aí na pesca maravilhosa, quando você lê ali, você vai entender que Pedro tinha por profissão ser pescador e provavelmente Pedro era um empresário da pesca. Por que tu está dizendo isso, Fábio? Porque a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro, ele tinha um barco. E essa história de Lucas 5, eu queria que depois você lesse com calma em casa, porque essa história ela já mostra muito da personalidade de Pedro, do temperamento de Pedro, já mostra muito do caráter de Pedro. É uma história tão interessante, porque a Bíblia diz que a multidão está apertando Jesus, para Jesus ensinar algo para a multidão. E nesse mesmo cenário, preste atenção em mim aqui, imagina que isso aqui fosse o lago de Genezaré, desse lado aqui tinham pescadores lavando redes. O que significa, Fábio, os pescadores estarem lavando redes? Significa que eles ficaram a noite toda e não pegaram
Porque qualquer pescador que faz uma grande pesca, ele não chega para lavar a rede, ele chega para contar peixe. E do outro lado aqui do lago, está Jesus sendo apertado pela multidão, a multidão falando, Jesus, fala com a gente, Jesus ensina para a gente, Jesus faz. Aí Jesus olha para aquele cenário ali, ele se aproxima do barco de Pedro. Jesus era muito visionário, e ele pede para entrar no barco de Pedro. Pedro deve ter olhado para a cara de Jesus e pensado, esse cara está louco. Eu estou aqui cansado, lavando redes, e ele ainda senta no meu barco. Aí Jesus fala para Pedro assim, Pedro, entra por mar profundo. Tem algumas versões que falam por mar profundo. E aí quando Pedro, mesmo sem entender nada, Pedro obedece, e Pedro começa a ir mar adiante, e daqui a pouco Jesus senta. A Bíblia não fala à toa que Jesus senta, porque na cultura antigamente, quando alguém queria pregar, ele ficava de pé, mas quando ele queria ensinar, ele sentava. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, quem você está recebendo no teu barco é um mestre, por isso eu vou sentar. E aí Jesus começa a ensinar a multidão, eu imagino Pedro olhando para a cara de Jesus e falando assim, Pastor Regis, ele ensina a multidão e comigo não fala nada. Jesus só está dando bola para a multidão, não. Jesus está dizendo assim para Pedro, Pedro, eu estou te tirando do contexto da multidão para te ensinar coisas profundas. E coisas profundas não se ensina na beira do lago, coisas profundas são aprendidas longe da multidão. É muito bom a gente estar no contexto da multidão, mas se tu quer conhecer segredos do coração de Deus, aprenda a ter você e Jesus no barco. E aí quando a Bíblia diz que Jesus, acabando de falar com a multidão, ele fala, Pedro, ele se dirige para Pedro. Tem momentos que Jesus fala com a multidão, tem momentos que Jesus fala com quem tem intimidade. Ele fala, Pedro, o negócio é o seguinte, pega a tua rede e lança ao mar alto. Jesus sabia que Pedro não tinha pegado nada. E aí Pedro já começa a mostrar para Jesus quem ele era. Ele fala, Jesus, eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou pescador. Eu sei onde o peixe nasce, onde o peixe reproduz, onde o peixe solta pipa, onde o peixe joga bola. Eu sei tudo acerca de peixe. Se eu estou lavando as redes, é porque eu fiquei a noite inteira e não peguei nada. Cabeça dura. Mas ao mesmo tempo, esse Pedro bipolar, ele fala, eu não peguei nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí quando ele lança a rede, a Bíblia fala que ele pega tanto peixe. Sabe por quê, irmão? O segredo da prosperidade não está no conhecimento científico e teórico da profissão, está no conhecimento da palavra. A palavra que enriquece não traz dor. É por isso que muita gente fala, eu já fiz MBA, eu já estudei, fiz isso e aquilo, eu não vejo as coisas romperem, porque às vezes não rompem porque está faltando tempo com Jesus. Pedro pega tanto peixe que os barcos parecem que vão afundar, mas não tem como afundar por duas coisas. Primeiro, Jesus estava no barco de Pedro. A tua prosperidade só faz você afundar quando você tira Jesus do barco. A riqueza só faz você afundar quando você tira Jesus do barco. Mas Jesus queria ensinar coisa profunda para Pedro, porque quando o barco dele quase ia a pique, quase afundava, Pedro teve que fazer sinal para companheiros. Os mesmos companheiros que ficaram a noite inteira e não haviam pegado nada. Os mesmos companheiros que estavam decepcionados. Pedro então começa a gesticular e falou, entra, vem para um nível mais profundo, porque tem peixe. Teu relacionamento conduz pessoas a um nível mais profundo. O teu relacionamento com Jesus mostra o caminho da prosperidade. O caminho da realização. E aí era tanto peixe que Pedro começa a pegar do barco dele e colocar no outro barco. Jesus está ensinando traços do caráter de Cristo, porque se a bênção de Deus que está sobre a minha vida não abençoa a outra, vira maldição, vai a pique.
Se aquilo que eu estou recebendo de Cristo não me faz olhar para o barco dos outros, eu estou com um caráter distorcido. Se eu venho dar testemunho aqui que Jesus me prosperou, mas não olho para alguém da igreja que passa necessidade e compartilha minhas riquezas, o meu barco vai a pique. Jesus está pegando um Pedro bipolar, e agora Jesus chega na beira do lago de Genezaré. Irmão, se não der para dar aula toda, corta no meio e depois vocês estudam. Quando o pastor Jair falar acabou, acabou. É uma pena. Quando Jesus chega na beira do lago, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, eu te chamei para um nível mais profundo, eu te mostrei, eu sabia o que estava no teu coração, tu queria pegar peixe, tu queria prosperar. Que você imagina Pedro com os companheiros dizendo, hein, pastor Alain, agora a nossa prosperidade chegou, agora a nossa peixaria vai atingir um nível que nunca atingiu. E Jesus só olhando aquela conversa. Aí Jesus fala para ele assim, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, eu quero fazer vocês pescador de homens. Pedro, eu vi o que estava no teu coração e eu realizei. Agora eu quero te mostrar o que está no meu coração e ver se você é capaz de realizar. Muitas vezes a gente faz isso, né? Olha para mim, Jesus, olha para o meu coração. E Jesus está dizendo, e você olha para o meu? Você só quer que eu olhe para o seu e realize o que está no seu coração? Olha para o meu também. Sabe por quê, Pedro? O que tem no meu coração não é muitos peixes normais, não é uma peixaria próspera, porque, Pedro, eu não morri por apartamentos em Copacabana, carro do ano, casa de praia, eu morri por gente. Quem conhece meu coração, abre mão de tudo por gente. Quem tem o caráter de Cristo, ama gente. A gente veio desse acampamento que o pastor Jailson falou, irmãos, foram 4 meses só o sangue de Jesus. Muita pressão, muita luta, mas muita paixão da gente, muita entrega. Eu falei, Jesus, a gente subia monte. Eu falei, não estou subindo monte para te pedir prosperidade, eu estou pedindo de subir nesse monte para pedir transforma e toca nessa geração. E no que nós vimos ali, irmãos, terminou um culto nosso sábado, que nós tínhamos que levar os adolescentes para o refeitório, carregado na carcunda. Eles não conseguiam ficar em pé. Chegou no domingo de manhã, batizamos 9 adolescentes. E às vezes eu falava para os adolescentes, está na hora de comer. A gente não quer comer, a gente quer Deus. A gente quer o Espírito Santo. Tia, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E eu falando, Deus, eu estou tão cansado, mas eu não posso reclamar daquilo que eu orei para acontecer. Eu pedi a Deus. Então eu só falei, Senhor, me renova. Era isso, Jesus estava ensinando traços do seu caráter. Pedro, ele era um homem rude e iletrado. Talvez isso gere muita confusão nos dias de hoje. Por quê, Fábio? Nós temos que estudar, cresça, estuda. Mas nunca coloque sua dependência nisso, porque a palavra de Deus diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se o teu conhecimento não for regado ao amor, vai te tornar um homem soberbo e insensível. Estude, mas se quebrante. Estude, mas se humilhe. Estude, mas sirva ao reino. O primeiro discípulo a ser chamado foi Pedro. Tem gente que fala que foi André. Não, foi André, porque André que foi apresentar Jesus para Pedro. Mas em Mateus 10, capítulo 1, versículos 1 e 2, Pedro é chamado primeiro por Jesus. E Pedro ainda teve a honra de escrever 2 cartas. Essa é a história de Pedro. Jesus viu em Pedro alguém vocacionado para ser pescador de homens e um dos líderes da sua igreja. Apesar disso tudo, Pedro ministrou as províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, talvez Corinto, por último Roma. Segundo a tradição confirmada por Tertuliano e Orígenes, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma por volta de 64 a 68 depois de Cristo. Essa é uma breve apresentação dele. Agora eu queria falar um pouco sobre a personalidade de Pedro. O que é personalidade, irmãos? Personalidade é aquilo que você é. A personalidade não muda. Deus te fez assim.
O temperamento é um misto de coisas que vão revelar essa personalidade. E o caráter, soma de influências positivas e negativas que fizeram você ser quem você é. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Pedro. E aí eu vou precisar agora ler um pouquinho a Bíblia com vocês, porque é uma escola bíblica dominical. Passa para o próximo slide, por favor. Isso aqui é um pouco da personalidade de Pedro, irmãos. Primeira coisa que eu identifico, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu tentei fazer tudo em Mateus para ficar mais fácil, porque isso tudo você vai encontrar em todos os evangelhos, tá legal? Então, para facilitar aqui o nosso estudo, eu foquei em Mateus. Pedro, ele era um homem ousado. Mateus capítulo 14. Você achou? Mateus é facinho, né, irmãos? Mateus 14. Vou ler, versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Vamos só ler até aqui. Pedro, por conta dessa personalidade, Pedro era um homem muito ousado. Os discípulos estão no barco e daqui a pouco Jesus vem andando sobre as águas. E os discípulos achavam que era fantasma. E aí Jesus falou, não, sou eu mesmo. E um Pedro inconsequente, louco, maluco, fala, Senhor. Repare que ele começa dizendo, Senhor. O que é Senhor? É aquele que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Se é o Senhor que está falando, eu sou capaz até de andar sobre essas águas. Por isso que quando Moisés teve uma crise, Deus chamou Moisés e falou, Moisés, vem cá, está preocupado porque eu estou te mandando para o Egito libertar o meu povo? Para Abraão, Isaac e Jacó, eu me revelei como Deus Todo-Poderoso, mas para você, Moisés, eu estou me revelando como o Senhor. Aquele que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Aquele que pode vir uma tsunami contra a tua vida, mas se eu falar quebra e para aqui, essa tsunami não te atinge. Pedro fala, se é o Senhor, manda eu ir contigo. E Pedro começa a andar sobre as águas, irmãos. Não tem teologia para explicar isso. Ele começa a andar. Eu sei que muita gente foca. Mas Pedro, percebendo o vento, percebendo as ondas, ele teve medo. E ele começa o quê? Mas tem algo aqui que me chama a atenção. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 30. Versículo 29. Jesus disse, vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo forte vento, teve medo, e começou a ir para o fundo. Tem alguns textos que diz que começando, alguém diz isso, começando a afundar? Tem alguma versão que fala assim? Começando a afundar. Eu nunca vi uma pessoa afundar devagar. Alguém já viu isso? O fulano está começando a afundar. Fulano afunda. Mas Pedro começou a afundar a ponto de Jesus conseguir colocar a mão e segurar. Quando você tem uma revelação de quem é o Senhor da tua vida, até aquilo que é normal para todo mundo, para você não é normal. Todo mundo iria afundar, mas Pedro começou a afundar. Parece que o tempo ficou em slow motion. Jesus pega Pedro. Quando Pedro traz Jesus para dentro do barco, o barco aponta para uma estrutura religiosa, irmão. Todo mundo ali era discípulo, todo mundo ouviu a voz de Jesus, mas só Pedro foi além da estrutura. E aí quando Pedro traz Jesus para o barco, todo mundo adora. Que a gente viva um tempo de menos religião e mais Jesus no barco. Porque depois que você traz Jesus, é mole adorar, irmãos. Mas esse tempo, Deus quer fazer pessoas andar sobre as águas. Não importa vento, não importa tempestade. Mas se eu começar a afundar, você vai começar. Mas Pedro não afundou, ele começou.
Outra coisa que eu vejo em Pedro, Pedro era um homem que tinha uma personalidade forte. Mateus 16. A voz já está indo, Eurico está voltando em mim. Mateus 16. Versículo 13 ao 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem homem ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e Jeremias, outros um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Pedro era um homem forte. Estava todo mundo falando de Jesus. Uns estão dizendo que é Jeremias. Jesus fala assim: e vocês estão dizendo que eu sou quem? Pedro bota a cara na porta e diz: tu fala, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, tu és o enviado, tu és o ungido. Jesus se espanta e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Só que esse mesmo Pedro, ele era bipolar, ele era ao extremo, ele andava sobre as águas e daqui a pouco tinha medo. Ele tem uma revelação de quem é Cristo e segundos depois é usado pelo diabo. Um Pedro somente emocional. Olha comigo agora Mateus, no mesmo texto ainda, versículo 21, 23. Então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso contigo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Meu Deus! Nesse mesmo capítulo, ele tem uma revelação de quem é Jesus. Eles continuam andando e esse Pedro que recebe uma maior revelação que um homem poderia receber na época, que Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado entre a gente. Esse mesmo Pedro é usado pelo diabo. Que bipolaridade! Fábio, se é possível, porque às vezes você está aqui na igreja falando em língua, chega em casa, tu amaldiçoa o teu filho. Tu está aqui sendo usado por Deus, chega em casa, tu bate na tua mulher. Para Deus não importa a quantidade de revelação que você tenha de Cristo. Importa para Deus que você saiba que o diabo está pronto a agir em qualquer brecha que você der. E o que Deus não quer é uma igreja bipolar, cheia do Espírito Santo, cheia do diabo, cheia do Espírito Santo. Não pode ocupar os dois lugares, irmãos. Pedro era assim. Pedro, ele era um homem egoísta. Mateus 17, versículo 4, diz: e tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, e se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Isso aqui fala da história do Monte da Transfiguração. Jesus se revela ali e mostra quem ele é. Quando Pedro vê quem Jesus é na plenitude, Pedro fala: Jesus, vamos fazer aqui 3 tabernáculos, um para o Senhor, né? A gente faz outro, para Moisés e faz outro para Elias. Moisés apontava para a lei, Elias para os profetas, Jesus para a graça. Pedro egoísta. Jesus, deixa só a gente experimentar e se mover aqui. Deixa só a gente ver isso aqui. Deixa só a gente desfrutar. Olha que personalidade difícil. É egoísta, irmão. Aquilo que Jesus revela para você, tu tem que compartilhar para que outras pessoas venham experimentar isso. Cara, eu recebi algo de Deus, eu não vou falar não, senão alguém copia. Eu vou falar, porque amplia. Pedro, ele era um homem que não sabia perdoar. Mateus 18, versículo 18 ao 22. Olha que coisa isso aqui, irmãos. Eu sei que está rápido, desculpe, irmão, da próxima vez eu vou ser devagar. É por causa do tempo mesmo, já está aqui em cima do laço. Olha isso aqui: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu.
Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei até 7 vezes? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Preste atenção aqui. Jesus está ensinando para os discípulos uma das maiores chaves espirituais que existem. Jesus está dizendo o seguinte: ó, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar com vocês, cara. Reuniu 2 ou 3, não é 2 ou 3 para falar mal dos outros. Não é 2 ou 3 com desculpa que é para orar e ler a Bíblia, mas o final é fofoca. Não são 2 ou 3 com motivações erradas. São 2 ou 3 me querendo. Eu vou estar ali presente. Com um detalhe: o que essa galera ali se reunir, o que eles concordarem na terra e ligarem na terra, vai desatar o mundo espiritual. Isso vai para o céu e vai acontecer aqui na terra. Olha o que Jesus falou para os caras, pastor Alain. Sabe o que Jesus está dizendo? Que não há impossibilidade onde há acordo. Não há impossibilidade, meu filho. A gente pode cantar aqui, atirei o pau no gato e falar, vamos concordar que Jesus vai se manifestar, ele vai se manifestar. Que isso, Fábio? Jesus não ouve música, irmão. Deus não ouve música. Sabe o que Deus ouve? É o som que sai do teu coração. O que Deus quer é o anelo que sai daqui, não o que sai daqui. Por isso que ele diz que tem um povo que louva com o lábio, mas isso aqui está longe dele. Se fosse por isso, mudo estava roubado, surdo estava roubado. Aí Jesus dá essa revelação, e Pedro chega, Jailson, no meio dessa revelação, e fala assim: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar um irmão que fez um negócio contra mim? Parece que está fora de contexto. Vocês entendem isso? Parece que não tem a ver a pergunta, mas tem. Pedro havia sido ferido, tinha muita rivalidade, quem vai sentar à direita dele, quem vai sentar à esquerda. Pedro sabia que ele era iletrado, é como se estivessem dando um chega para lá e Pedro não está aguentando aquilo, e Jesus percebe isso, nesse caráter deformado de Pedro. Aí Jesus fala: eu vou ensinar um segredo espiritual. Quando Jesus ensina, Pedro fala: mas para viver isso, eu preciso perdoar. Para que você desate coisas lá em cima, Pedro, e essas coisas aconteçam aqui, você tem que perdoar. E Pedro não conseguia perdoar, e Pedro fala: Jesus, já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantas vezes? 7. Jesus fala assim: não, Pedro, 70 vezes 7, porque o propósito é maior do que as dores, o propósito é maior do que a ferida, o propósito é maior do que a injustiça, o propósito, aquilo que está lá no céu para ser derramado aqui, é maior do que o teu mimimi, Pedro. Você entende por que muitas coisas não acontecem em algumas famílias? Porque tem acordo aqui, pastor Dario, mas não tem perdão aqui. Tem lá baixando, cantarabachá, é aqui. Mas quando vai pedir perdão de novo você errou comigo, ei! Quem quer ver a glória, quem quer desatar coisas no mundo espiritual, sabe o que Jesus está falando? O perdão tem que fazer parte da sua vida. Pois eu abro aqui. E Pedro, ele era cabeça dura, olha que personalidade. Abra comigo aí Mateus 26, 31 ao 35. Fica facinho assim. Diz assim: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, sempre Pedro, respondendo, disse: Senhor, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe disse: em verdade te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Disse Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa.
Quem está falando para Pedro é Jesus. Jesus falou assim: Pedro, eu vou ter que morrer para que Deus cumpra o propósito dele. E Pedro de novo repreende ele. De novo Pedro. Vou botar água para mim? Que isso aí? Jesus. Senti poder aqui, senti virtude. Então, irmãos, obrigado, pastor. Preste atenção aqui em algo. Fiquei tão impactado que eu me perdi na aula. Vai ter galardão, né? Se der água um pequenino, tem galardão, meu filho. Estou pensando que ele é esperto. Então Jesus falou que ele precisaria morrer para que se cumprisse o propósito de Deus. E Pedro fala: olha, se eu tiver que morrer contigo, eu vou morrer, mas eu não te nego. Jesus falou assim: calma, Pedro. Espera o galo cantar, que você vai me negar 3 vezes. Cara, Jesus que está falando com ele, mas ele era tão cabeça dura, ele: não, se tiver que morrer, eu morro. Sabe o que eu entendo? Pedro tinha um relacionamento com Jesus apenas emocional. Um relacionamento de alguém com uma personalidade forte, dura, intransigente, mas com pouco quebrantamento. Alguém que ia aos extremos, mas não era centrado. Jesus pega tudo isso aqui e Jesus se apaixona por Pedro. Eu olho para Jesus e vejo um Jesus ali investindo e apaixonado em Pedro. E você pergunta por quê? Eu escrevi ali, ó, porque Pedro era autêntico. Pedro não era fake. Jesus não quer crente de mentira. Seja o que você quiser ser. Porque se você não for quem você é, ele não pode transformar você, meu irmão. O grande problema é que a pessoa se converte, a gente já começa. Eu já falei isso aqui, agora bota um blazer até aqui, bota uma calça pescando, Bíblia debaixo do braço. Ei! Tem coisas que são necessárias acontecer para que Deus possa tratar, irmãos. Porque senão a gente vai ter uma igreja fake. Todo mundo é muito santo, todo mundo é muito perfeito, todo mundo é muito espiritual. Não, tem gente que é tão espiritual que é carnal. E vou falar mais, tem muita gente que se esconde atrás de atos proféticos, espiritualidade, porque para ele é difícil viver com o normal. Aí é melhor se esconder no espiritual, porque ninguém duvida de você. Mas sabe por que Pedro foi tratado por Jesus? Que Pedro era gente. Que Pedro era ele. Pedro não era um fake, Pedro não era uma mentirinha. Ele se mostrava. Esse aqui que você viu era Pedro, ousado, pensamento forte, emocional, egoísta, não sabia perdoar, cabeça dura. E Jesus olhou e falou: eu vou fazer de Pedro um pescador de homens. Eu vou fazer de Pedro um líder da minha igreja. Quer ver Deus te levantar? É aquele dia que tu fala assim: Jesus, me ajuda na minha falta de fé, que hoje eu não tenho fé. Jesus, hoje eu não... Essa semana eu fiz isso, irmão. Fui enganado até por bandido. Nesse negócio do acampamento, minha filha ficou, domingo antes do acampamento, ficou com 40 graus de febre. No hospital furtaram o celular da minha esposa, que a gente acabou de comprar. E essa semana eu caí no golpe do vigário. Minha esposa falou: Fábio, a polícia mandou aqui uma mensagem dizendo que o celular está na cidade da polícia. Só acessar o link. Eu acessei, irmãos. Eu fui Pedro, irmãos, emocional. Não. Passei o dia inteiro na rua, cheguei na polícia, o cara: de calça você não entra. Eu fui no shopping, comprei, de bermuda você não entra, comprei calça, voltei lá. Quando eu cheguei lá, o cara falou: mais um que caiu no conto do vigário. E para não amaldiçoar o ladrão? E para não ser Pedro? Tu acha que acabou? Ele falou assim: Fábio, agora vai lá na 26DP e dá parte, faz o boletim de ocorrência. Peguei meu carro, quando eu estou chegando lá no Meier, acaba a bateria do celular, eu não sabia mais onde eu estava, não tinha. Aí eu falei: vou carregar um pouquinho a bateria do meu celular. Carreguei um pouquinho a bateria do meu celular. Quando eu estou saindo, passa um irmão e fala assim: Fábio, passa uma pessoa e fala assim: rapaz, o pneu do teu carro está furado. Eu falei: peraí. Não, peraí, onde eu estou? Aí eu parei, fui trocar o pneu do carro, peguei o step, quando eu olho, cadê a chave de roda?
Porque há meses atrás, aqui no estacionamento da igreja, invadiram o meu carro, roubaram o step, roubaram chave de roda, roubaram tudo. Eu falei, meu Deus. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu adorei o Senhor, porque minha vida não depende de celular, a minha vida não depende de carro. Aí sabe o que eu fiz? Liguei para o Henrique, esposo da Aline. Tu pode me ajudar? Ele, agora, estou indo para aí. Pegou o carro dele lá, ele tinha jantar com a esposa. Foi lá, falou, espera um pouquinho que eu vou socorrer o Fábio. Trocou o pneu do meu carro comigo, me ajudou. Eu vim para casa, foi difícil? Foi, mas eu aprendi. Foi difícil? Foi, mas eu conheci Deus moendo o meu caráter. Tá todo bobo, né? Muito usado no acampamento. Muito bobo. Você orou, muita gente batizada com o Espírito Santo. Você orou, muita gente batizada. Agora deixa eu mostrar o Fábio para o Fábio. Vamos lá, uma semaninha de Fábio para o Fábio. Aí eu vi isso aqui, ó. Sabe por quê? Para níveis mais profundos, o caráter tem que ser ajustado. Para níveis, eu me lembro que teve uma hora que eu saí do carro, eu falei, que vontade de gritar, xingar, bater perna e correr igual maluco. Aí sabe o que eu lembro? Deus falando para o profeta Ezequiel, quando ele perdeu a mulher, se chorar, ainda chora baixinho, para ninguém perceber que você está chorando. Porque quem tem o meu caráter é ovelha muda. Me glorifica nisso. Aí eu falei, Fábio, é tão difícil ser Fábio. É tão difícil ter nascido assim. Mas foi uma semana em que Deus foi fazendo ajustes. Porque a glória dele é maravilhosa, mas às vezes a gente se acostuma e acha que algumas coisas do nosso caráter pode continuar distorcida porque ele está usando. O fato de Deus usar alguém não significa que ele aprova o caráter dessa pessoa. O fato dele te usar não significa que ele não tenha que mudar áreas da sua vida. O fato dele te usar não significa que você tem que ser mais quebrantado. É isso que Deus estava falando para Pedro. Pedro, eu quero fazer pescador de homens a sua vida. Eu quero te fazer um líder da igreja. Mas a gente tem que te ajustar. Próximo slide, antes que eu perca aqui, tem mais 8 minutos. Oi. 8 mais 10? Tá vendo aí? Isso tudo é para água. Se ele vier de novo aqui, ele dá mais 20. Vamos falar agora sobre o temperamento de Pedro. Pode passar o slide. Você está recebendo aí, irmãos? Eu sei que está sendo rápido aqui. Quantos estão se identificando com Pedro aí? Não, fica em pé. Quem estiver se identificando com, fica em pé. Isso. Fala, Jesus, eu acho às vezes que tem um Pedro morando aqui dentro de mim. Fica tranquilo, porque Deus sabe tratar de Pedro. Pedro, ele era um homem sanguíneo. Olha aqui algumas qualidades do sanguíneo, rapidamente. Sanguíneo é alguém comunicativo, destacado, simpático, bom companheiro, compreensível. Defeito, a gente já viu vários. É impossível, volúvel, indisciplinado, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. E Pedro era esse sanguíneo. E eu quero pegar uma cena que eu fazendo esse estudo me deixou encabulado. O temperamento de Pedro, sanguíneo, servia para expressar tudo aquilo que a gente falou. Cabeça dura, não sabia perdoar. O temperamento expressa a persona. E eu quero pegar essas duas situações aqui, que me deixou encabulado, reflexivo. João 18, versículo 10. Abra lá comigo rapidinho. João 18, versículo 10. Posso ler, irmão, para te ganhar tempo? Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o seu nome era Malco. Preste atenção aqui em mim, rapidamente. Jesus está no Getsêmani para ser preso. Pedro está com uma espada. E eu sempre me perguntei o seguinte: Jesus, sabendo que Pedro era destemperado, Jesus, sabendo que Pedro era desequilibrado, Jesus, sabendo que Pedro era emocional, por que Jesus nunca falou: Pedro, você entre os discípulos é o único que não pode usar a espada? Porque sabia que aquela espada poderia oferecer riscos. Pior de tudo, numa cena em que Jesus vai ser preso, Jesus podia falar: Pedro, eu vou ser preso, deixa essa espada de lado. Não seria o mais lógico? O que me deixou mais encabulado, pastor Jailson,
que sabe quem mandou Pedro levar a espada. Eu sempre falei isso, por que Jesus não mandou Pedro tirar essa espada sabendo que ele podia machucar alguém? Porque quem mandou ele levar a espada foi Jesus. Lê comigo para você ver. Eu fiquei doido com isso. Eu falei, Senhor, o que tu quer me ensinar com isso aqui? Me ensina alguma coisa com isso aqui. Olha Lucas 22. Depois pode até deixar aberto que a gente vai passear em Lucas. Lucas 22, versículo 35 ao versículo 38. Diz assim: E disse-lhe, quando vos mandei ir sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-lhes porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda o seu vestido e compre. Porquanto, vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim será cumprido. E eles lhe disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Aqui eu pirei, pastor Alain. Jesus falou, vende o vestido e compra a espada. Não. E quem vai usar uma dessas espadas? Pedro. Em que momento? Quando Jesus vai ser preso. É tão interessante que tem um dos evangelhos, eu não sei se é o próprio Lucas, que quando o pessoal vem prender Jesus, os discípulos perguntam, é agora que a gente vai usar? Quando eles estão perguntando é agora, Pedro já tinha decepado a orelha. E eu já ensinei para vocês aqui uma vez, ele fez aquilo intencional, porque Malco era ele assistente do sumo sacerdote. Assistente do sumo sacerdote era alguém preparado para um dia ser um sacerdote. Porém, a unção do sacerdote começava pela orelha direita. Logo, Malco, perdendo a orelha direita, estava com seus sonhos destruídos. E eu falei para Jesus, por que o Senhor deixou Pedro usar a espada? Por que o Senhor mandou Pedro levar a espada? A espada é uma figura da palavra. E é nas pressões que você mostra o seu temperamento. O problema não era a espada, porque tinha outro com espada. O problema era Pedro. As circunstâncias, as pressões que você sofre, ela só serve para mostrar quem você é. Por isso que algumas coisas ainda não saíram da tua vida. Você ora e fala, Jesus, eu queria mudar isso, eu preciso mudar isso. Mas sabe quem vai ter que operar isso em você? O Espírito Santo, através do teu quebrantamento, de reconhecer, eu sou um perigo com essa espada na mão. Tem coisas que não vai ser Jesus que vai mandar você tirar da cintura. Tem coisas que você vai ter que reconhecer. Eu tenho um jeito difícil, me ajuda. Eu sou vingativo, me ajuda. O mesmo Pedro estava ali ferindo o sonho de alguém com uma espada. Espada também, meu irmão, é figura da palavra de Deus. Mas Jesus era tão poderoso, Rafael, que a unção começava pela orelha direita e ungia com o quê? Com sangue. Quando Pedro cortou a orelha, o que tinha na orelha? Sangue. Sabe o que eu entendo? Por mais que tentem decepar os sonhos de Deus na tua vida, eles vão se cumprir, querendo ou não, Jesus cumpre aquilo que ele fala. Cuidado, irmãos, que o teu temperamento não faça você pegar a espada para matar sonho de ninguém. Que o teu temperamento não faça você, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, esse é o jeito que Jesus me deu. Fábio, ele quer mudar meu temperamento? Não, ele quer fazer isso aqui, ó. Você, o Espírito Santo, menos de você, lançado nele, mais dele, faz você usar a espada com sabedoria. A espada é para usar, para salvar, para curar, para restaurar, para libertar. É para cumprir o que Isaías 61 fez, mas tem muita gente aí, por conta do temperamento, usando a espada para matar muita gente. E vou te falar, até dentro da igreja. Eu sou líder. Eu tenho a autoridade. Eu tenho a espada. Cuidado para não cortar a orelha de ninguém. A gente que é líder tem que ter uma vida ainda mais de quebrantamento. Fábio, por que então Deus não me deu um temperamento perfeito?
para que você aprendesse a depender dele e saber usar a espada quando ele mandar você usar e usar de forma certa. E agora, passa para o próximo. Está encerrando já. Minha voz também já está indo embora. Continua em Lucas 22, que a gente vai ver o que aconteceu com esse caráter de Pedro. E por que Deus quer transformar o nosso caráter para a gente ter uma personalidade moldada pelo Espírito Santo. Primeiro, coisas que descaracterizaram ou descaracterizam uma pessoa, tiram a característica de Cristo. Lucas 22, versículo 54. Então o prenderam e levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de... Os soldados pegam Jesus e levam Jesus para a casa de Caifás. No que eles estão levando Jesus, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. O mesmo Pedro que disse, eu não te nego, se tiver que eu morrer, eu morro. Ele seguia Jesus de longe. Qual tem sido o teu nível de relacionamento com Ele? Porque se eu quero ter o caráter de Cristo, eu tenho que andar junto dEle. Eu tenho que ser influenciado por Ele. Eu tenho que viver como Ele viveu. Eu não posso querer ter o caráter de Cristo seguindo Ele de longe. Pedro estava descaracterizado, segundo, versículo 55. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Pedro estava assentado com quem não devia. Pedro estava no meio de quem não era para estar. Pedro era para estar perto de Jesus, ainda que isso custasse a vida de Pedro. Mas Pedro dá uma disfarçada, vê uma galerinha reunida e senta com essa galerinha. É tempo de definição. Ou você é dele ou você não é dele. Não dá para viver uma vida dupla. Aqui você é uma bênção. Lá fora você é um escarnecedor. Aqui você é santo. Lá fora é envolvido com pecado. Aqui fala em línguas, lá fora amaldiçoa. Ei, quem é você, cara? Quem é você? Pedro estava com Cristo, eu morro contigo. E daqui a pouco está sentado com quem queria crucificá-lo. Outra coisa, nesse mesmo versículo, havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estavam todos assentados. Outro problema de Pedro. Pedro estava perto do fogo, mas Pedro não estava no fogo. Sabe o que eu entendo? Tem pessoas querendo sentir mover, querendo sentir o Espírito Santo. Deus não quer que você sinta, Deus quer que você transborde dele. Deus não quer você tocando no fogo, Deus quer o fogo te consumindo. Pedro, ele queria envolvimento superficial com fogo. E um outro problema, irmãos, que era um fogo estranho. Esse fogo era no pátio do sacerdote que queria matar Jesus. Qual é o fogo que tu tem se envolvido, irmãos? Ele está com gente errada e no fogo errado. Hoje eu vou num lugar que é mover. Eu vou num lugar que é reteté. Eu vou num lugar, se preocupa com o teu caráter, sabe por quê? Todo fogo deixa marcas. Encosta no fogo. Se o teu fogo for o fogo do Espírito Santo, as tuas marcas são o caráter de Cristo. Agora, se tu fala que tu vive no fogo, vive no reteté, e continua com gato net, continua dando volta nos outros, paga quem você não tá, quem está devendo você não paga, mente para o pai, mente para a mãe, é um adúltero, é um sem vergonha, é um safado. Tu está sendo marcado pelo fogo do inferno. Você não está no santo lugar, tu está no pátio de Caifás. Vamos continuar aqui. Lucas 22, 59. Me ajuda aí, pastor Jailson. Lucas 22, 59 diz: E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Ei, parei. Uma hora depois, alguém diz: Você estava com ele. E Pedro, não. Sabe o que eu entendo?
Um caráter distorcido, um caráter sem o caráter de Deus, gera uma vida insensível. Cara, 1 hora depois, pastor Alain, o cara ainda estava afirmando que ele não era um deles. Tu vai esperar mais quanto tempo para Deus tocar no teu caráter? Tu vai esperar mais quanto tempo para ver que esse teu jeito é difícil? Tu vai levar mais quanto tempo entendendo, Deus me chamou para algo, mas esse tempero seu está atrapalhando. Deus me chamou para viver uma vida sobrenatural, mas esse teu caráter não está deixando. O problema não é Deus te chamar, Deus chama. O problema é a tua falta de quebrantamento para querer ser aquilo que Ele quer que você seja. Insensível. Quantas pessoas nesse tempo são insensíveis, né, pastor Regis? Filho, vem cá, faz assim. Amém, pastor. 1 hora depois, está fazendo tudo errado. Quem tem o caráter de Cristo é sensível. Poxa, pastor Rafael, obrigado. Cara de Deus, obrigado por me ensinar isso, eu quero aprender. Quem é sensível, aprende até vendo. Quem é sensível, não vai ficar comendo cachorro quente ali fora quando Deus está falando aqui dentro. Lucas 22, 60, 61. Já está indo para o final. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para ele. Pedro se lembrou da palavra. Outro problema de Pedro. Pedro havia esquecido a palavra. Quando o teu caráter, irmão, está distorcido, você não leva em consideração a palavra. Tem coisas, irmãos, que você vai ter que definir na sua vida. Ou você vive a palavra ou não vive. Não existe sim, existe sim, não, não. Não existe meio termo. Pedro havia se esquecido da palavra. A gente vive um tempo hoje que todo mundo quer encaixar a palavra de acordo com aquilo que lhe é benefício. Pelo contrário, a palavra muitas vezes vai fazer eu ter perdas. A palavra vai fazer eu perder amigos às vezes. A palavra vai fazer eu perder até empregos. Eu não vou mentir. Se tu não mentir, tu vai ser demitido. Eu vou ser demitido, mas eu não vou esquecer da palavra. Não esquece a palavra não, irmão. Bota isso aqui no teu coração. Ó. A palavra é Cristo em você. Não importa as perdas, os danos, os sofrimentos. Eu não vou esquecer da palavra. E no versículo 61 que a gente leu, virando o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Uma pessoa que tem um caráter distorcido, ele desconsidera a palavra profética. Em Lucas 22, 34, nós lemos, e Jesus falou assim: Pedro, você vai me negar, eu não te nego. Pedro, você vai me negar, ainda que tenha que morrer, eu morro. Pedro, espera o galo cantar. Você já vai ter me negado 3 vezes. Cara, quem falou isso foi Jesus. Jesus estava dando uma palavra profética. Vai acontecer, Pedro. Fica atento, Pedro. Cuidado, Pedro. Pedro desconsiderava a palavra profética. Ei, que nada. Ano de sinais, prodígios e maravilhas. Todo ano tem um jargãozinho gospel. E o pastor ministrou a palavra, liberou algo profético. Ih, não recebo nada. Está igual Pedro. Depois não reclama se o galo cantar. Muitas vezes Deus permite o galo cantar na tua vida para tu ver onde está o teu coração. Às vezes é necessário o galo cantar. Quando o galo canta, ele emite um som. E o som que eu quero ouvir é o som de um vento impetuoso. O som que eu quero ouvir é aquele som que veio de Atos, como o som de um vento. Mas tem muita gente na igreja de hoje, ao invés de ouvir o som de um vento impetuoso, está ouvindo o galo cantar. Será que não te incomoda o galo cantar para você? Está mostrando que o teu caráter está fora daquilo que é para estar, meu irmão. Você se acostumou com a vozinha do galo? Ih, está pegando para mim. Ih, errei de novo. Quanto mais você ouve o galo, menos você ouve o vento.
E eu vou concluir. Coloca o último slide. Jesus sabia que Pedro era alguém sanguíneo, com as emoções à flor da pele, declarações fortes, e Pedro era alguém de choro amargo. Choro amargo não é quebrantamento. E como Jesus fez para tocar na vida de Pedro? Olha como Jesus é lindo. Olha como Jesus não desiste da gente. Olha como Jesus é alguém que vive dando oportunidade. Lucas 22, 31 a 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Sabe o que eu acabei de ler aqui? Havia uma palavra profética de Jesus sobre a vida de Pedro. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando você se converter, tu vai confirmar a fé dos teus irmãos. Ouça, Jesus não disse: Pedro, um dia tu vai se converter. Pedro, quem sabe se você se converter? Pedro, quem sabe se um dia você... Jesus falou assim, ó, você vai se converter, e quando você se converter, você vai confirmar a fé dos teus irmãos. Sabe por que Jesus não desistiu de Pedro? Porque havia uma palavra dele liberada sobre a vida de Pedro. Eu quero dizer essa manhã, independente do nível de vida que você está vivendo, se você se arrepender, a palavra de Jesus continua de pé sobre a tua vida, os propósitos dele continuam de pé sobre a tua vida. Jesus não falou: Pedro, se um dia tu se converter, não. Jesus falou: Pedro, você vai se converter, é fato. Por isso que eu não vou desistir de você. Olha o caráter de Cristo. A Bíblia fala que quando o galo cantou, nós lemos que Jesus olhou para Pedro. Sabe o que eu entendo com isso, pastor Alain? Jesus não olhou condenando Pedro. Jesus olhou dizendo assim: Pedro, tu tirou os olhos de mim, mas eu não tiro os olhos de você. Pedro, tu teve medo de morrer, porque se dissesse que era meu discípulo, tu iria morrer. Você me abandonou por medo de morrer. Mas eu vou morrer para resgatar aquilo que eu tenho para você. Olha o caráter de Cristo. Marcos 16. Segunda coisa que Jesus faz. Marcos 16, versículo 7. Jesus manda um recado para Pedro, diz assim: mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante dele para a Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Preste atenção aqui. Jesus havia ressuscitado, grava isso. Os discípulos estão reunidos, todos eles estão muito tristes com a morte de Jesus. E já era o terceiro dia e Jesus não havia ressuscitado. Eles estão reunidos muito mal, mas eu imagino como Pedro devia estar, pastor Jailson. Sanguíneo, hemorrágico, emotivo, bipolar. Eu acredito que Pedro, pastor Rafael, devia estar no cantinho. Todo mundo triste. E o Pedro assim, ele disse que eu ia negar, eu neguei. Ele disse que eu ia trair, eu traí. Ele disse que o galo ia cantar, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? E agora? E agora? Por que eu fiz isso? Ele falou, meu Deus, Pedro devia estar ali, Satanás dizendo, tu negou, tu traiu, tu foi infiel. Daqui a pouco entra Maria correndo e o recado, avisa aos discípulos e a Pedro. Olha o recado que ela dá, avisa aos discípulos e a Pedro. O que Pedro era, irmão? Pedro era discípulo. Sabe entre linhas o que Jesus está dizendo para ele? Tu me negou, né, cara? Tu me traiu, né, cara? Tu me abandonou, né, cara? Mas eu não desisto de você. Eu imagino ela dizendo: discípulos, Jesus ressuscitou e mandou avisar você, Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, eu te perdoo, Pedro. Pedro, eu te perdoo, cara. Você me negou, mas eu estou de braço aberto para a gente viver o que eu te prometi, que eu vou fazer você pescador de homens. Pedro, você se misturou com fogo estranho, misturou com fogo na casa de Caifás, mas Pedro, eu vou te incendiar com fogo. Tu queria fogo, né, Pedro? Tu estava frio.
Tu não precisa de fogo na casa de Caifás, porque eu tenho fogo do meu espírito que vai te incendiar. Pedro, avisa aos discípulos. E a Pedro, eu fico imaginando Pedro ouvindo aquilo, dizendo, mestre, conta comigo. Ei, independente do que tu fez até hoje, o que o diabo está te acusando, o que o diabo está dizendo para você, existe um recado. Ei, avisa aos discípulos e avisa ao Pedro, avisa aos discípulos e avisa a Maria, avisa aos discípulos e sei lá, avisa ao Cássio, avisa que eu não desisti. E eu concluo agora. Jesus precisava que algo acontecesse para provocar essa mudança. João capítulo 21. Pode até subir, pastor Jailson, se quiser, tá? João capítulo 21. Versículos 14 e 17. Desculpa a minha voz, irmãos. Diz assim, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado os mortos. Depois de terem jantado, Jesus chama Pedro e fala, Pedro, Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que a estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele diz, apacenta meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Pedro dá aquela resposta curta e grossa. O jeito Pedro de ser, tu me amas? Tu sabe que eu te amo, Jesus. Pedro, rápido e rasteiro. Só que Jesus continua. E disse-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro já começa a mudar. Disse, Senhor, sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Eu acredito que Pedro já devia estar encabulado. Pô, é horrível. Pastor, tu fez isso? Fiz. Fez mesmo? Fiz. Oh, se eu falei que eu fiz. Eu acho que Pedro está assim, se eu já falei que eu amo. Aí agora Jesus vem a terceira vez. Simão, filho de Jonas, você me ama? Simão entristeceu-se por ele ter dito a terceira vez, você me ama. E Jesus lhe disse, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Eu vou te explicar o que aconteceu aqui, porque Paulo revela isso aqui, na segunda carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha o que acontece aqui. Jesus pergunta a primeira vez, eu te amo. A segunda vez, tu sabe que eu te amo. A terceira vez, tu vê um Pedro assim, Jesus, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe, Jesus, que apesar disso tudo, eu te amo. Mas, Fábio, por que Jesus perguntou a terceira vez? Por que Jesus fez isso? Versículo 10, 2 Coríntios 7, 10, diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. No terceiro, Pedro, tu me amas, a Bíblia fala que Pedro se entristece. A Bíblia diz que Jesus é Deus, e a tristeza provocada por Deus produz arrependimento. O primeiro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. O segundo, tu me amas. Jesus, tu sabe que é o terceiro. Jesus, tu sabe de todas as coisas. Jesus, tu sabe como eu te amo. É difícil, mas eu te amo, Jesus. Tu sabes que eu te amo. E a Bíblia fala que Pedro começa a entristecer. E Jesus olha para ele e fala, o caráter começa a mudar. Porque todo caráter começa a mudar a partir do arrependimento. O fim eu não preciso falar. Vem o Pentecoste. Pedro é cheio do Espírito Santo. E quando Pedro abria a boca, Pedro falava cheio do Espírito Santo. Mas ele não tem tanta inteligência, ele não tem tanto conhecimento, mas está cheio do Espírito Santo. Pedro prega, 3.000 almas se converte. Pedro prega, 5.000 almas se converte. E Pedro vira um pescador de homens, conforme a palavra profética que Jesus tinha liberado sobre a vida dele. Talvez essa manhã o que você precisa é sentir uma tristeza provocada por Deus. Porque o que Ele tem para a tua vida vai se cumprir. Mas deixa se cumprir com fogo verdadeiro. Deixa se cumprir com a palavra que Ele liberou.
Não procure atalhos, não seja cabeça dura, não seja insensível, não seja teimoso. Se abra para a operação do Espírito Santo, porque ele tem um fogo verdadeiro para inundar a sua vida, transformar o teu caráter e fazer com que você viva uma vida com propósito, segundo aquilo que ele já te prometeu e estabeleceu para a sua vida. Deus te abençoe grandemente.